Você cortou um camarão aqui, e aí depois você vai fazer a carne para outra pessoa aqui, ela vai se dar mal do mesmo jeito. Então, em casa normalmente tem uma só, né? A gente usa aqui, lava, lava, mas na culinária a gente usa várias tábuas e a gente separa elas por cores, tá? Então, para vocês entenderem. Uma das outras coisas que a gente vai... um dos pratos que eu quero trazer para vocês hoje, a gente chama... o nome clássico dele seria um choripã, né? Que é uma calabresa, uma linguiça desmontada. Aí você tempera, coloca um vinagrete e faz dentro de um sanduíche. Eu vou fazer uma versão diferente. Faz. Obrigado. Valcar, vamos raciocinar como se fosse um pão de alho? Só que a gente vai fazer o quê? Vai fazer um pão de alho com linguiça. Todo mundo fazendo, facinho, é um prato forte, barato, versátil e tranquilo de mudar. Então, o pessoal vai fazer esse leitinho, não deixa. Não. Quero fazer um diferente, o pessoal ver como é que é. Aqui, gente, é o seguinte. É hiper fácil. Eu vou usar essa travessa. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar toda a linguiça de dentro do saco. Então, ó. Vou desmontar ela. Na charcutaria, a gente usa essa tripa para fazer as linguiças. Né? Só que isso, quando você vai cortar, beleza, fica legal, você nem sente, vai para a churrasqueira. Quando você vai fazer ela dentro do pão, ela fica meio elástica. Né? Então, assim, é como se você estivesse comendo um músculozinho. Então, a gente não precisa disso, né? Vamos tirar, vamos fazer ela desmontada. Por que a linguiça? E aí você tem vários tipos de linguiça, né, gente? Você tem a calabresa, a toscana e a de pernil. Qual que é a diferença delas? Alguém sabe? Alguém sabe? Não, eu tenho a menor ideia. A toscana, ela é uma mistura de carnes suínas. Então você tem pescoço, você tem barriga, você tem coxa, você tem pernil, você tem tudo. A de pernil é só o pernil, é uma carne mais magra, então você precisa usar, você tem menos gordura dentro dela, menos nódulos de gordura. Por isso ela é mais cara, é uma carne mais nobre. Só que em compensação ela é bem mais saudável. Né? Na realidade ela tem menos gordura, fica mais fácil de você trabalhar. Tá vendo? Ela está toda desmontada. Aí você vê que essa, por exemplo, é uma de pernil. Ela tem alguns nódulos de gordura dentro dela, porque você precisa de gordura dentro da linguiça para ela cozinhar por dentro. Por isso que a gente usa a tripa para ensacar. Tá? Aqui, ó, a gente vai só misturar. Corta o pão para mim, por favor. Isso. Pode abrir em dois, tá? Repete o nome, né? É um tipo de choripã. Na verdade, é um pão de alho com linguiça e queijo. É isso. Porque o choripã, isso. O choripã eu teria que ter o vinagrete. Como a ideia não era... E é um sanduíche. Como a ideia não é fazer um sanduíche, é fazer um pão na chapa, na brasa. Então, e na internet está todo mundo fazendo, tem um monte de gente que perguntar. Eu quis trazer isso para vocês. Alho. Cadê o alho aqui? Você falou? Ó, mussarela. Tá? Já ralada, pode ralar grossa, não precisa ralar fina.
pessoal está trazendo o alho. E para quem me acompanhou no programa, sabe que eu não faço nada, não vou dizer estilo francês, tá? É uma enganação isso. O pessoal fala que o francês faz prato pequeno, né? É comida pouco, mas isso não é verdade. Porque você, quando vai na França, você não come um prato, come 5 pratos. Então, se você fizesse 5 pratos igual o nosso, ninguém comia 5. Então, você faz pequenos pratos para chegar a ser uma refeição completa. Então, assim, é errado dizer que o prato francês é pouco. Mas eu era chamado de cara da fartura lá, não sei se você pode ver o tamanho, mas assim, eu sei que você botar muita comida no prato. Para mim isso era sinônimo de amor, né? É aquela história, a gente faz com tanto prazer, a gente quer que as pessoas degustem, então a gente faz em quantidade grande. Vai chegar o alho ali, a gente finaliza com o alho por cima. Aí, ó, o que a gente vai fazer aqui? Vamos montar o pãozinho. Tá? Pode colocar aqui, ó, e apertar. Tem gente que tira o miolo. Eu acho que não precisa. Mas se quem quiser comer menos pão, tira o miolo, fica mais fácil. Tá? Não, a gente vai fazer aqui, ó. Pegou aqui, pegou? Como é que é? Ó, e aí, gente, é o seguinte. O pão de alho, normalmente... Ah, outra coisa. Vocês viram que eu não temperei com nada, né? Porque a linguiça já é completada, já vem temperada. Se você quiser fazer com qualquer outro tipo de carne, vai dar bom também. Igual. Qual que é a diferença? E a linguiça já tem uma quantidade de gordura. Se você for fazer com a carne magra, você vai ter que colocar um pouco de manteiga, creme de leite, alguma coisa assim para dar uma cremosidade. Opa. Esses que eu montei, eu vou botar só um pouquinho. Obrigado, amigo. Valeu, obrigado. E outra coisa, gente. Alho. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou embaixador do alho brasileiro. Tá? O alho brasileiro é aquele roxo. O alho branco é o alho chinês. Tá? Então, duas coisas para vocês raciocinarem. Primeiro, a quantidade de nutrientes que o alho brasileiro tem é 5 vezes maior que o chinês. Se você comprar o alho branco, você vai usar uma cabeça de alho, e se você usar o alho brasileiro, você vai usar 2 dentes de alho. Então, além de ser um produto nosso, que a qualidade é muito maior do que a outra, né, por si só já o gosto, o cheiro, é totalmente diferente. Então, gente, vamos valorizar o que é nosso e é melhor. Vamos comprar o roxinho, preço é um peso. Mas quando chegar no mercado e tiver alguém, você fala, senhor, eu não quero esse alho não, eu quero do roxinho. O alho do roxinho é bom. Esse aí é vagabundo. Pra você ter ideia, a gente estava em Pirinópolis. E aí eu fiz um stand do alho lá para apresentar para todos os chefes e todo mundo. O que acontece? Tinha um chinês lá. E esse chinês me chamou e falou assim, alho chinês é vagabundo. O brasileiro é bom. Aí eu falei assim, pô, tá de sacanagem, chinês? Ele falou assim, é sério. Eu moro no Brasil, é muito melhor. O outro não presta, não presta. E saiu falando isso para todo mundo, cara. Foi bem engraçado e foi show de bola. Porque foi a comprovação do cara até de lá. E ele cozinha também. Ele falou, cara, quando eu cheguei aqui eu vi que o que eu estava usando não prestava. Então, assim, vamos fazer isso. Meninas, recheiem o resto aí, me dá esses 3 aí, vou meter na brasa já. Que a gente vai fazendo tudo aqui em partes. Ó, meu racho quadrado, já pegou? Outra coisa, quem quiser, vem todo mundo pra cá. O etapas, né? Olha aqui, ó. A base da churrasqueira é o seguinte. Eu estou com a mão aqui, ó.
Então, se eu botar uma carne agora aqui, ela não assa, na cozinha. O tempo certo é quando você bota a mão, dura 4 segundos, seu. Você consegue ficar 4 segundos. Se você conseguir ficar 10 segundos, tá? Não bota a carne. Porque não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mexer nesse fogo, aumentar a temperatura dele, e vou colocar a mão aqui, ó, e ficar pouco tempo. Se eu botar o pão aqui, um pão de alho seria esse aí. Porque não é aquele negócio, você olha, quando você fala com alguém, você volta tem muito. Só que quando eu tenho a linguiça, eu preciso cozinhar a linguiça, ela precisa derreter, ela precisa, né? O queijo precisa derreter isso tudo. Então é bom que a gente tenha um pouco mais quente. Ó, esse lado aqui tá melhor. Tá? Então, ó, vai colocar de virar para baixo mesmo. Porque eu quero o resultado. E aí a gente vai ter que controlar essa altura. Cadê mais? Vou apertar. Não tira o miolho então não, né? Não. Tem gente Pode que tirar ou não. O miolo não faz muita diferença. O pessoal me pediu aqui para eu me apresentar novamente. Mas aí pode ficar só a casquinha. E aí a gente pode tirar. Bota todos eles, fica de olho para não queimar. Como chegou muita gente depois que eu comecei a falar, deixa eu me reapresentar aqui, né? Meu nome é André Borato, eu sou cozinheiro, chefe churrasqueiro, chefe cervejeiro e ex-participante do Masterchef de 2019. Tá? É a paixão pela gastronomia que me faz fazer isso tudo aqui, estar sempre com vocês, e é um prazer enorme. Hoje a gente está aprendendo algumas coisas dentro do churrasco. Eu quis trazer para vocês coisas bem simples, para tirar algumas dúvidas e desmistificar outras. Então, por exemplo, a gente começou agora fazendo um pão com linguiça, queijo e alho na brasa, que vocês vão ver que fica delicioso. Se você comer 2, 3 inteiros desses, fica uma refeição. E é barato. É uma coisa simples de fazer. Vocês viram que a gente fazendo o preparo. O único cuidado agora é não deixar queimar. Então, segredo, em vez de ficar levantando, levanta a grelha aqui, ó. A gente sempre usa a grelha nesse tipo de coisa, porque você não vai espetar o pão, né? Então não dá. Carne. O pessoal pergunta muito, André, qual a diferença entre fazer um churrasco numa parrilha argentina, numa grelha uruguaia ou no nosso espeto gaúcho? Nenhuma. A diferença é a velocidade da entrega que a carne vai dar. Aí tem muita gente que fala assim, ah não, mas se eu fizer a carne no espeto, eu furei a carne e aí ela vai desidratar. Vamos lá, isso é verdade? Não. Por que não? Porque se você colocar a carne no fogo e selar a carne, ela impede que todo o sumo da carne, todo o líquido interno dela, saia de dentro dela. Quando você usa a parrilha, você usa pedaços menores. Eu faço picanha na parrilha inteira, em vez de fazer medalhão de picanha. Ah, sai igual? Sai igual. A diferença é o tempo que você vai demorar para cozinhar uma carne de 1,2 kg e uma peça de 200 gramas. Né? Então, basicamente é isso que vocês têm que pensar. Eu estou com chegou vocês todos lá em casa agora, com fome. Eu vou botar uma peça inteira a demorar para sair? Não. Eu vou botar as peças porcionadas para sair mais rápido. Por que todo mundo faz linguiça, coração e frango de entrada? Sai mais rápido. E a linguiça é bom porque ela tem mais gordura, então assim, ela dá uma saciez no estômago maior, então a fome ela demora a chegar quando você já serve uma linguicinha, um franguinho, um coraçãozinho. Então é por isso que a gente faz. E outras, são tamanhos todos menores, o tempo de cocção é muito mais rápido, você termina ela e entrega mais rápido. Tá? Segunda coisa que eu vou fazer com vocês hoje, tá filmando? Levanta, mexe no fogo. Vamos lá, ó.
ele é bem rápido mesmo. Aí você, ó, sobe aqui, deixa aqui em cima, porque o fogo, como eu acendi o fogo agora, e aí pega um pedaço de madeira só para ele falar. Como eu acendi o fogo agora, ele começou a subir muita chama. Então, essa churrasqueira aqui, eu tenho um espaço de mais ou menos 10 centímetros entre o carvão e a primeira etapa de grelha. Isso não é o correto. Normalmente você tem que ter no mínimo 15 a 20 centímetros de altura. Por quê? Porque o carvão vai queimar muito rápido a sua carne. Isso não é bom. Então, quando a gente acende o fogo assim, você faz o quê? Você espalha a brasa embaixo. E detalhe, você quer brasa, você não quer chama. Se chama, a gente usava o fogão. Né? Lembrando que a origem da culinária vem exatamente, eu falo que é do churrasco. Porque quando você começou a ter o conhecimento do fogo, você começou a assar as carnes, a assar os legumes, a dar mais sabor aos alimentos. Senão você comia tudo cru. Né? Então, eu digo que a culinária surge junto com o manuseio do fogo pelo homem. Então, você manter a temperatura da churrasqueira é muito importante. Usem sempre um lado com mais brasa, um lado com menos brasa. Por quê? Eu assei a carne aqui, aí eu vou colocar ela do lado com menos brasa para descansar. Isso a gente vai falar na hora de cortar. Tá bom. Vamos lá, a gente vai fazer hoje 2 cortes, como eu falei com vocês. Primeiro, que eu já deixei limpo, é a fraldinha. Olha só, por exemplo. Essa é uma fraldinha fina. Né? Se eu fosse colocar ela na brasa, direto, eu ia ter uma dificuldade. Ela ia ficar muito rápido, pronta muito rápido. E eu talvez tivesse uma carne pouco suculenta. Isso não é o que a gente quer. A gente quer sempre suculência nos nossos alimentos. 90% de tudo na culinária, para mim, é tempero. Tá? Eu estudei durante 20 anos temperos do mundo inteiro. Né? Então, eu comecei a fazer a minha linha de tempero e eu faço ela para cada tipo de proteína. Então, a gente vai usar hoje essa linha de tempero aqui, que é um sal de parrilha defumado com especiarias para a carne vermelha. Que é o que a gente vai fazer. Aqui, ó, eu tenho, vamos lá, alho, cebola, cebolinha, louro, mostarda, grãos de mostarda, né, páprica defumada, páprica doce, pimenta calabresa, pimenta do reino, sal de parrilha defumado, salsa e tomilho. Vocês vão ver que o sabor é outro. Tá? André, então, para você ter um sabor grande na carne, eu preciso usar um tempero complexo como esse? Não. A gente sempre começou assando o quê? Só com sal grosso, né? Aí depois a gente descobriu o sal de parrilha, que a diferença nada mais é do que a gramatura dele. Você morder um sal grosso, às vezes você morde e perde o dente. Um sal de parrilha, você morde, ele dissolve. Tanto que a pergunta, tempera antes ou tempera depois, ela morre quando você raciocina com gramatura de sal. Se você tem um sal grosso, você tem que temperar antes, senão ele não vai derreter na carne pronta. Um sal de parrilha ou um sal fino, você jogando, ele vai entrar na carne, por causa da temperatura da carne, ele vai se dissolver. Por que ninguém usa sal fino no churrasco assim? Porque você, para errar a quantidade, é muito grande, muito fácil. Então, o sal de parrilha, você vê mais ou menos a quantidade que você vai precisar usar. Como aqui eu tenho vários temperos e especiarias, e aí eu vou fazer essa fraldinha aqui. Ó. A gente vai rechear ela com queijo. Então, eu já vou abrir as duas. Aqui, ó, peguei duas bem finas. Tá vendo? A quantidade de tempero é essa mesmo? Que eu estou usando aqui? Porque eu tenho muito mais especiarias aqui do que sal. A quantidade de sal é a quantidade... a quantidade correta. Já está
Na quantidade sempre normal. Você vê que eu faço o quê? Ó, quando eu tempero aqui, eu polvilho ela. Não tem a quantidade muito grande, né? Mas vai estar na quantidade ideal para a gente fazer o recheio que a gente quer. Ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma capa de gordura nessa maminha aqui, a outra parte está seca? Então eu vou rechear ao contrário. Eu vou deixar a gordura para o final, para ela torrar. André, você deu certeza aí? Tá, ainda não, porque eu tô começando a produzir agora. Mas depois, quem quiser, vai ter no Instagram. Se Deus quiser, daqui a um mês e meio, a gente já vai estar com ele no mercado. Ó, cadê o barbante? Vocês viram que a peça é uma peça bem fina. A mussarela você rala ela temperatura ambiente ou gelada? Congelada? Ela congelada é melhor para ralar. Mas é só uma questão de como é que fala? Praticidade mesmo. Você não interfere no sabor e nem na forma como ela vai estar finalizada. Como já dizia meu amigo Netão, faca afiada não faz você passar vergonha. E a pior coisa que tem é você ficar serrando a carne em vez de cortar a carne. Gente, essa moscaiada, hein? De repente. Mas sabe do churrasco do Borá. Estão vindo querer roubar o de vocês, né? Vamos deixar não. Ó, feito o rocambole aqui, a gente já vai trazer para a brasa, eu vou fazer o outro e a gente já vai tirar o pãozinho ali que já está pronto. Ah, vamos lá. O que eu poderia colocar além do queijo aqui? Calabresa, cenoura, né? Presunto não, porque o presunto interfere. Pepino sim. Bacon pouco. Porque o que acontece? Uma das grandes... Bacon é vida, né? Todo mundo gosta de bacon. Não tem... Não é ruim. Mas é o seguinte, o bacon, ele já é... Me ajuda aí. Querendo matar as moscas antes. O bacon, ele, por conta do defumado dele e da intensidade do sabor, ele rouba muito sabor, ele fica muito presente. E aí você acaba sentindo pouco o gosto da outra proteína. Vou cortar aí na tua mão. O importante é apertar ela aqui direitinho para não sair, que nem está saindo aqui. Eu vou vir para cá. Não tem um paninho aí, vou matar essa Tinha que ter, na realidade, era um ventilador aqui, que era o ventilador expulsava um pouco elas, mas... Com aquela pazinha, Você Ainda vai qualquer mexer em coisa. mais carne? Vou. Tentar achar um... Então, chato essas coisas. Limpa aqui que a gente já vai trazer o pão. Gente, alguma dúvida em relação a esse processo até agora? Não, até agora não. Está tudo fácil. A única coisa difícil é
Hoje vai comprar o tempero. Vocês viram que é bem simples, né? E agora não tem dificuldade. É só muito a questão do tempero que vai ser usado, como você vai utilizar. Outra coisa, manter sempre, a gente chama de praça, né? Sempre a área, se a gente estiver manuseando os alimentos, sempre bem limpa, para não ter dificuldade. O certo seria a gente ter virado essa linguiça, né? Eu vou te dizer que ela não está 100% pronta. Essas aqui estão. Então, tira aqueles outros pães ali, coloca na outra grelha e bota a fraldinha para dentro. Ó, vocês veem que fica crocante o pãozinho. A calabresa toda, né? Ela já cozinhou, derreteu, modificou o pão junto com o queijo. E aí, como diz o outro, agora é só, né, degustar. Tem, chegaram pratinho e tal? Faz aí um... Chefe, tem algum lá pra me tirar foto? Tirando? Ele inteiro? É. É possível? Mas vocês É possível? vão distribuir, né? É possível? Quer. As meninas vão ajudar também. Tira o dele segurando pra mim. André. André. Deixa eu segurar. Posso trocar mais? Não muito, não muito. Você faz isso. Vou tirar esses aqui também. Já. Muito bom. E aí depois precisa latar. Bom, o outro corte que a gente vai fazer, gente, é o ancho. Todo mundo conhece o ancho? Nem nunca ouvi falar.
Ancho é uma parte do contrafilé. Só que ancho é o nome que se dá na Argentina. Na França, eles chamam de entrecô ou noir, né? E aqui a gente chama de contrafilé. Porque nada mais é do que a peça do contrafilé sem osso. Contrafilé, gente, para mim, é a peça mais versátil do boi. Você tem pratos com osso do contrafilé. O tibone, tomahawk, porterhouse, o prime rib, são as peças com osso do contrafilé. Eu fiz o quê? As peças sem osso do contrafilé. Tirei nada não, mano. Ancho, ou noir, ajuda? Chouriço. Baby beef também. Não, baby beef já é da alcatra. Tem gente que chama uma parte do contrafilé de baby beef, mas não é o correto. O correto, o baby beef é da alcatra. O assado de tira vem da costela. A costela parte. As pessoas com o boi, ele tem a costela que vem daqui para cá. O assado de tira é essa parte aqui que fica perto do vazio, que é a fraldinha, na parte de trás. Mas é a ponta de agulha, né? É a parte onde você tem mais cartilagem e um osso mais fino. Né? Então, com o contrafilé você tem diferentes texturas nele. O que acontece? A parte do chorizo, por exemplo, que é a parte do contrafilé que você compra. Quando você comprava contrafilé, você comprava com a capa grossa. Pode falar, gente, está pegando fogo. É porque como ele tem pouco tempo, ele vai fazer rápido. Mas não vai ficar ruim, não. Está na parte mais que tem menos carvão. Então eu estou na parte mais fria da quadrilha. Essa aqui é a parte mais quente, ali é a parte mais fria. Então eu consigo manusear, ó. Agora eu estou com o braseiro que eu não consigo ficar 3 segundos. Eu estou com o braseiro forte. O que você faz? O que é o certo? Ela tem um outro andar aqui no geladeiro. Mas eu não tenho. Então eu posso deixar assim, mas eu simplesmente cair. Então, ou então a gente arruma um tijolo aí, uma pedra. Vamos improvisar aqui que ele vai dar certo. Então, o que acontece? A parte do chorizo é aquela parte onde você tem a gordura alta do contrafilé. Só que ele, em contrapartida, ele tem pouca gordura entremeada. Pouca gordura dentro da peça. Sim, chefe. Ótimo. Vamos arrumar a churrasqueira aqui. Bota aqui para tentar fazer um... Resolvi o problema. Maravilha, obrigado mais uma vez. Aí aqui, ó. Esse aqui é um ancho, né? Que é o contrafilé. Vocês veem que ele não tem gordura quase nenhuma por cima. Mas olha só. Aqui a gente vai ter... E aí presta atenção aqui, gente. Isso aqui eu acho que é o grande pulo do gato. Onde você compra uma carne muito saborosa com pouco, pagando menos. Se você chegar lá no mercado e falar assim, eu quero um ancho, aí ele vai te cobrar um valor. Se você falar, eu quero um contrafilé, é mais barato. Então, por que eu gosto muito do ancho? Tá vendo essa parte aqui, ó? Esse é o miolo do contrafilé que a gente chama. Essa outra parte aqui, ó, a gente chama de seja na Argentina, é a sobrancelha da carne. Nos Estados Unidos, eles separam essas duas peças, e essa parte aqui é 10 vezes mais cara do que se ela tivesse que é essa parte aqui. A feiosa. Por que a feiosa é mais cara? É porque ela não tem nenhuma musculatura e ela tem mais gordura dentro dela. Então ela é extremamente macia, extremamente saborosa. Porque ela fica do lado de cá tem osso, então interfere muito nesse sabor, tá? E aí a parte, então quando vocês forem escolher
um ancho, né, um contrafilé parte ancho, escolha que tenha a maior sobrancelha. Que essa parte é a parte mais gostosa. Tá? Eu não ia fazer isso, não, eu vou fazer. Eu pensei agora, e como eu expliquei isso para vocês, eu vou fazer a outra peça inteira, e essa aqui, eu vou separar e vou fazer como nos Estados Unidos. Tá? A gente vai, vocês vão degustar aqui a parte feiosa, a seja. Ó. Tá vendo? Ó? Com a mão, você tira. Porque eu quero deixar ela com a gente chama de buquê, né? Quero deixar ela bonita. Então eu vou fazer ela assim, chapada, a parte da seja. E ó, vocês veem que entre a seja e o miolo do contrafilé, eu tenho uma quantidade de músculo. E aí eu vou aproveitar esse pedaço de músculo que eu estou tirando para ensinar a vocês como é que se corta a carne. Tá? Vou fazer aqui, ó, 2 medalhões. Isso aqui eu também podia ter deixado na seja, que faz parte dela, mas eu quero deixar sabor aqui, né? E aí eu vou usar aqui, ó, esse aqui é um outro coringa, que aí todo mundo tem isso em casa e usa pouco. Eu vou usar aqui sal de parrilha defumado, com pimenta do reino e tomilho. Só isso. O outro dry rub tem vários temperos. Esse aqui é sal de parrilha, pimenta do reino e tomilho. Tomilho, gente. Açafrão não tu não usa, não, né? Açafrão é para frango. O tomilho é o tempero que a carne mais gosta. De todos os temperos que você puder usar para a carne vermelha, o que a carne mais gosta é o tomilho. E vocês vão ver que o sabor é totalmente intensificado e fica muito mais saboroso do que se você temperar sem. Então, ó, isso aqui é fibra, é músculo. Quando você for cortar, se você não tirar antes, fica horrível. Você come, parece, minha mãe chamava de bolete, né? Que era um chiclete. Era a marca de um chiclete. Então, e aí, haja musculatura, né? Isso aqui agora, gente, é bem rápido. Tá? Vamos lá, explicar para vocês o corte. Músculo, certo? Se eu morder ele aqui, eu vou ter dificuldade? Boa, né? Então vamos lá. Eu tenho a carne inteira aqui. Aí me pergunta assim, André, eu vou cortar contra a fibra ou a favor da fibra da carne? Contra a fibra. Por quê? Ela ficar rígida? Para não ficar rígido. Ah, não, mas é esse aqui, ó. Vou explicar. Vocês vendo isso aqui, vocês vão entender facilmente. Eu tenho... A fibra está aqui. Se eu cortar a favor da fibra, eu vou ter uma tira assim. Continua difícil de eu machucar? Beleza. Se eu cortar contra a fibra, eu vou ter um músculo assim. Tá mais fácil machucar? Então você sempre corta contra a fibra, porque ele vai fazer isso com a carne. A fibra, se ela estiver muito densa, você vai ficar mastigando. Quando você corta contra, você rasga ela inteira. A estrutura dela de fibra toda vai embora. Então, o que acontece no final? Você fica com a parte, a carne fica mais macia por ter menos fibra. E é isso que a gente quer.
baixar a nossa fraldinha, já viramos, ela já selou de um lado. Outra coisa importante, gente. Comecei a falar dos insumos, dos utensílios, não falei de todos, né? Eu estou usando uma grelha. Então, eu uso sempre um pegador. Aquele garfo comprido, você usa só para cortar aqui. Por que isso? Porque eu vou, toda vez que eu botar o garfo para virar a carne, eu furei ela, não furei? Lembra que eu falei que a gente bota a carne para selar, para não perder o sumo dela, o líquido? Se eu furar, o que vai acontecer? Aquela parte não está selada, o líquido vai sair para ali. E aí o pessoal tem mania de ficar furando e virando. Ah, esse lado tá bom. Aí fura, aí vira de novo. E, não, deixa mais pouco. Aí fura e vira de novo. Aí quando você vai ver, você tem uns 30 furos na carne, um monte de lugar para a água, para o líquido sair. Aí o que acontece? Quando você vai cortar, a carne está seca. Outra coisa, ponto da carne. Qual o ponto certo? Essa é a parte que eu mais gosto. Desculpa, a parte da aula que eu mais gosto. Qual o ponto certo para a carne? Eu acho que é o ponto que eu gosto. É uma interpretação bem passada, né? Eu gosto. Mas disse que quem come carne não gosta bem passado. Não, vamos lá, vamos conversar. Eu quero ouvir de vocês. A carne, para ela, é o ponto que ela gosta, que é o bem passado. Ao ponto para mal. Mal passado. Bem passado. Ao ponto. Ao ponto. Beleza. Aí a gente ouve assim, é o ponto que o cliente gosta. Aí depois que eu vi Masterchef, que eu fiquei abusado, eu falei, não, o ponto certo é o ponto, ou ao ponto para mal. Aí todo mundo fala assim, mas eu não gosto da carne sangrando. Né? Vamos lá então. Isso aqui, ó. Tá mal passado? Tá mal passado? Isso aqui? Tá cru, né? Então vamos lá, vamos cortar um pedaço dessa carne aqui? Tá crua, hein? Tá sangrando? Então o que tem a ver o ponto da carne com o sangue na tábua? Quer ver o quê? Ó, vou tirar. Sangue? Por que isso, gente? O líquido que tem dentro da carne, o sumo da carne, né? Ele, quando você coloca na temperatura no fogo, ele circula dentro da carne, ele entra em ebulição para cozinhar a carne, para assar a carne. Quando você tira a carne, bota na tábua e rasga ela, o líquido está como? Dentro dela. Circulando. Eu abri o que estava selado, eu abri. Ele vai sair. Como que eu falei no furo do garfo. Agora, se você deixa a carne descansar, esse líquido está assim, ó, ele começa a voltar ao normal. Aí me vira o cético e fala assim, pô, mas tu faz a carne para deixar ele esfriar. Gente, quando você tira a carne da churrasqueira, por incrível que pareça, ela aumenta a temperatura interna em até 2 graus. Por que isso? Porque dentro dela, ela está raciocinando assim, eu tenho que circular, eu tenho que esquentar. É quase que o fato de você fritar um salgado e tirar do óleo e ainda ficar fritando lá de fora. Exatamente. As propriedades da carne fazem com que essa temperatura aumente, porque ele precisa finalizar o que ele estava fazendo, e aí a circulação do sumo da carne diminui, e aí quando você, depois de 1 minuto, 2, ela volta à temperatura que estava no fogo. Então se você deixar 2 minutinhos para cortar, É o correto, né? zero É estresse. o que todo churrasqueiro fala. Você não pode tirar a carne de lá e sair cortando. Tem que tirar de lá, dar um tempinho para depois cortar. A gente fala sempre assim, descansa em paz, né? É. Porque aí daqui a pouco a gente volta. Que é para ficar bom o troço. Então, o importante é para a gente fazer o quê? A gente deixar a carne descansar e aí cortar. Então, se você tem uma carne rosada por dentro, ela vai estar mais macia do que se você tiver uma carne cinza por dentro. A carne bem passada, ela seca demais. Então, ela vai ser mais dura sempre. Então, assim, você não gostar
do sangue no prato, ok? Porque não é sangue, né, gente? É o sumo da carne, é o líquido de dentro da carne. O sangue, quando a gente mata o boi, a gente sangra ele para sair o sangue. Mas aquele líquido vermelho, você não gostar, tudo bem, eu entendo. Agora, você gostar de comer uma carne mais dura do que uma carne mais macia, aí eu não entendo. Por isso que eu digo que o ponto certo é o ponto para mal, que aí depende do quanto de rosado você quer. A gente fala na culinária que, por exemplo, um magret de pato, ele não tem nenhum ponto diferente do que o ponto do magret, que é o ponto rosado. Se você deixar ele mais passado, está errado. Não fica gostoso, fica duro. Se você deixar ele muito cru, ele fica estranho. Então, o ponto correto é esse. O magret, a gente fala que não tem ponto. É o ponto do magret. E aí, eu acho que carne é igual. O carré de cordeiro também entra nesse ponto? De teste? O carré de cordeiro? O carré de cordeiro, você tem que raciocinar com a grossura dele, né? Mas para mim, o ponto da carne certa é o ponto da carne certa. É o ponto ou o ponto normal. Como vocês que, como eu, gostam da carne bem passada, nós temos que rever hoje, né? Eu espero exatamente que hoje você prove e fale assim, pô, realmente, ela está mais macia, tem mais sabor do que a outra que está um pouco mais dura. Não tem nada, é aquela história, tá? Tudo bem, André, você está falando aí, você acha certo, mas eu gosto do outro. Né? Tem gente que gosta do outro, tem gente que gosta da remela. É aquela história, para todo chinelo velho tem um pé de descalço, né? Gosto a gente não discute, mas a nossa função aqui, né, é exatamente falar o que para a culinária seria o correto para a gente quando a gente quer servir vocês. É o que a gente tenta massificar o sabor. Quanto mais sabor, mais textura, mais doçura, mais maciez, a gente acha que é. Então, assim, é a forma como eu hoje quero, né, dar o amor que eu sinto pela culinária, mostrando na carne que eu vou apresentar a vocês. E aí eu acho que esse é o ponto certo. Então, assim, toda a discussão era para desmistificar a questão do sangue. Né? Que não é porque a carne está mal passada que ela vai sangrar, não é isso. Isso é porque a gente cortou errado. É só essa. A discussão era para desmistificar. Mas cada um come o que gosta. Isso aí a gente não é para corrigir, é para orientar. Existe casos que a gente salva a carne depois do processo todo de cocção na churrasqueira. Porque eu assisti o vídeo de preparo do galinho. O rapaz ele fez ele no final que salvou a carne. É isso que você quer? Não. Para tirar o leite, tira na hora. Não, passava. Aí é porque eu acho que quando eu comecei a falar sobre isso, não sei se você já tinha chegado. Qual que é a grande diferença? Você salgar antes ou salgar depois? Temperar antes ou temperar depois? É o tempero que você vai usar. Sal grosso. Temperar antes, sempre. Por quê? Se eu jogar o sal grosso agora, vou ter dois problemas. Um, o sal não vai derreter para entrar na carne e dar o sabor. E dois, o teu dentista vai agradecer. Porque provavelmente você vai quebrar um pedaço do dente com menos sal grosso. Se você usa um sal de parrilha, um sal, vamos lá, um sal fino, qual que é o problema? Você temperar antes ou depois? Diferença nenhuma. A dificuldade para o churrasco é que você pode errar na mão. Sal fino você pode salgar demais. E se você coloca numa peça grande, se você temperar depois, a parte interna não vai salgar, porque não vai dar tempo de entrar. A gente usa o sal de parrilha porque ele é uma gramatura, né, tem 3 gramaturas dele, eu uso sempre a mais fina, porque ele derrete quando você bota na carne quente. Então, se eu temperar antes ou depois, tanto faz. Quando você usa dry rubs, que são misturas de temperos secos, eu gosto de temperar depois, eu posso, antes, você pode temperar depois, sem problema, mas eu gosto antes porque para dar tempo de torrar o alho, torrar a cebola desidratada, trazer mais aroma, intensificar o sabor. Se eu jogo depois, eu vou comer tempero seco. Eu posso comer esses agora aqui, não tem problema nenhum.
mas o aroma vai ser menor do que ele, né, com o efeito da brasa. Sem falar que você tem um outro tipo de churrasqueira, que é uma churrasqueira de defumação topo de smoker. E aí, nisso, aí você aumenta mais ainda a questão do aroma por conta da fumaça, porque ele não tem contato com o fogo, é só com a fumaça. Então, a fumaça intensifica todos os ingredientes que você coloca ali, todos os temperos, ela potencializa por conta da defumação. Entendeu? Vamos ver como é que estão as carnes aqui. Que é mais uns 5 minutos. A gente vai tirar a ceja, para vocês verem a intensidade do sabor dela e a maciez. Mais uns 5 minutos a gente começa a tirar o ancho. E aí a fraldinha vai ficar por último, porque como eu enrolei muita carne ali, ela vai demorar um pouco mais para assar. Aí eu vou virando ela e no final eu vou virar as bundinhas dela aqui. Né? Então eu estou fazendo ela assim, para ela assar por igual. E aí depois eu vou colocar... Por que eu não coloco agora? Porque se eu colocar assim agora, o queijo vai derretendo. E aí eu apertei as laterais exatamente para não deixar o queijo escorrer. Eu quero que escorra aqui, né, para a gente comer. Se escorrer na churrasqueira, cara, eu vou ter que fazer um fake aqui e jogar por cima. Né? Mas eu acho que vai dar bom, vamos testar aí. A ideia esse ano, porque no ano passado eu não pude vir, e no ano retrasado a gente fez outro tipo de carne. Né? A minha ideia esse ano era trazer carnes simples, né, mais acessíveis para o dia a dia, até porque ninguém recebeu o que quer ainda, né? Tá só naquela... Né? Então, vamos na fraldinha, vamos no contra-filé. Só comentei, gente. Sem juízo de valores, eu só disse que não chegou. Não, aqui não tem ideologia, não. Só dizendo que eu não recebi. Então, quanto mais fácil, o que for mais acessível e trazer sabor, acho que vale a pena. Né? É lógico que, por exemplo, filé mignon. Quem gosta de filé mignon no churrasco? Quando a gente compra, normalmente, quando a gente come filé mignon no churrasco, normalmente é aquele medalhão, né? Vem no espeto, aí o cara bota um baconzinho, não sei o quê. Na Argentina, sabe o que eles fazem? Inteiro. O filé mignon inteiro e bota na parrilha. Aí eu olhei e falei que isso não vai dar certo. Porque filé mignon é uma carne muito seca. Né? Eu acho uma carne com pouco sabor até. Porque a gente sempre põe um molho, a gente sempre põe alguma coisa, né? Aí fui comer esse filé inteiro, claro. Quando cortou, molhadinho. Delicioso, hiper macio e com bastante sumo. Só que lá eles não temperam a carne, né? Eles te dão um monte de molho e tempero ali pra você jogar na hora. Aí eu falei, não, vou fazer do nosso jeito brasileiro. Peguei o frango inteiro, temperei ele todo e botei. Fica delicioso. Se quiserem fazer, dá certo. Mas tem que ser uma peça grande. Se você fizer um pedacinho assim, vai ficar certo. Tem que ser inteiro. Só funciona inteiro. Aí eu descobri lá, é a única terapia. Com a parte feiosa e tudo do filé mignon. Tá? Com a parte feiosa e ele tudo do filé mignon. Ele Porque o tava filé mignon só... tem aquele rabinho dele, né? Que nem queria ver aquele pedaço de carne, que grosso. Ele tava sem o cordão já.
Essa parte que a senhora está falando é o cordão. É cordão? É. A gente fica botando apelido dos troços, depois que for quer falar certo, não sabe. Lá em Brasília eles vendem filé mignon com cordão e sem cordão. Aí o com cordão é mais barato, sem cordão é mais caro. Que é a parte da cabeça do filé mignon que a gente chama. Eles tiram e aí faz estrogonofe, faz outras coisas. Só, né? Filé mignon, não, você pode fazer escalopinho também, dá para fazer, né, dependendo do tamanho da cabeça. Mas é mais prático o estrogonofe porque você corta pedaços pequenos e aí você utiliza o filé mignon inteiro. Eu, particularmente, gosto de comprar ele com cordão exatamente para fazer isso. Aí eu faço medalhão, escalopinho, estrogonofe. E, dependendo da largura, eu faço os bifes. Né? Sem ser o medalhão. O bife mais simples. Mas, e aí eu utilizo tudo. E aí eu compro mais barato. Se você for comprar só ele sem o cordão, você vai fazer bife, escalopinho e medalhão. E aí não precisa... Você não vai pegar a parte nenhuma para fazer estrogonofe, porque ele tira a ponta e a cabeça. Agora, quando você faz esse enroladinho de bacon, você frita primeiro o bacon e depois... Você enrola o bacon e espeta. Por que isso? Porque eu quero a gordura do bacon dando sabor ao filé mignon que não tem sabor de nada. Nenhuma carne estou gostando assim, não. Acho que a picanha não é mais que o filé mignon. Para mim, a carne mais saborosa é essa que eu estou servindo para vocês agora. Quanto a filé? É o ancho. Para mim, a carne mais saborosa do boi é o ancho. Eu gosto muito do patinho, sabia? Eu acho o patinho uma carne para você fazer qualquer coisa. Ó, essa aqui é a seja. Feiosa? É feiosa? A feiosa. Ah, eu tenho Ó. curiosidade para ouvir. Então, mas... Claro. Não, isso. Vira assim, ó. Isso. Olhar para o meio. Fica um do lado, um do outro. Vou olhar no meio. Aí o que acontece? Essa carne está em qual ponto? Qual ponto para mal. Que é do jeito que eu gosto. Eu acho que é o certo. Mas agora a gente está deixando ela descansar para depois cortar e não acontecer aquilo que a gente falou. Obviamente ela vai perder um pouco de temperatura por conta do ventilador que está em cima dela. Né? Mas é melhor do que com as moscas juntas. Então, tá tudo certo. Agora, se vocês quiserem vir aqui, eu queria mostrar para vocês a questão da textura. Pode levantar, gente. Vem cá ver. Tira os patinhos da frente que eu vejo. Na hora de cortar, eu mostro para a senhora. Porque tem que olhar por cima. Olha aqui, ó. Ah, que coisa. Você está vendo aqui, ó? A textura, como é que ela tá? Só que aqui, ó, ela tá para cá. E aí? Como é que eu vou cortar assim? Essa parte está assim e essa parte está assim. Eu vou cortar essa parte aqui assim e essa parte eu vou cortar assim. Entendeu? Se eu pego... Eu gostei desse um. Se eu cortar ela inteira assim, uma parte vai ficar mais dura. Então não tem problema nenhum eu cortar um pedaço da carne de um jeito e outro pedaço do outro. Porque a seja, você lembra que o ancho estava assim? E a seja ela faz isso aqui, ó. Então essa parte aqui podia estar embaixo, essa parte está aqui. Então como eu tenho uma carne que é assim, nunca a fibra dela vai ser na mesma direção. Uma fibra está assim, a outra fibra não é assim. É por isso que a gente tem essa diferença de fibra. Agora, esse aqui, fora as carnes com osso, é a carne, é o bife mais caro que tem nos Estados Unidos. Porque é a carne extremamente macia.
Então, ó, a Timone chega a ser mais barato que lanche. é, porque é mais fácil de fazer. Ó. Aí, ó. Olha a maciez dessa carne. Qualquer parte dela é igual. Não pode ficar. Peraí. Ó. Cadê o sangue? Não tem o sangue, tá vendo? Ó, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um fiozinho? Corrige aqui, ó. Ó. Não é? Netão influenciando o povo, hein? E aí, quando eu vou para São Paulo, Santos, fazer dar aula e tal, quase toda vez eu não consigo encontrar com ele. Ele sempre está num rolê em outro estado e eu chegando no estado dele. Ó. Olha só, o sumo que tem é esse aqui, ó. Se ele deixasse mais um minutinho, tinha menos. Eu acho que churrasco é isso aqui mesmo, né? Vamos. Deixa eu cortar uns pedaços menores para dar para todo mundo. E aí. Tanto faz de um lado ou do outro, os dois são iguais. É igual, mas é diferente. Não, é a mesma coisa. Eu tenho a sensação de que o de lá é mais torradinho do que o de cá. Serve. Põe um pratinho para pegar. Ele vai misturar. É mais picantinho do que esse aqui que tá na mão passada. Gente, ó, estamos cobrando aí para finalizar. Então eu vou falar um pouco rápido do último ingrediente que eu vou servir para vocês, fora as carnes. Como o curso é muito rápido, eu fiz um dos pratos que eu acho muito saboroso, muito gostoso, é um acompanhamento perfeito para o churrasco, que é uma abóbora cabotiá, que a gente chama lá, vocês chamam aqui de abóbora japonesa, né? Que a gente limpa, tira o tampo dela, limpa ela toda por dentro, tira toda a semente, tempera e recheia ela com 4 queijos. Quais são os queijos importantes? Um queijo azul, né, gorgonzola, alfó, se for melhor para vocês. Um queijo meia pura ou uma mussarela. Um queijo parmesão para dar um pouco de sal. E um queijo mole, né? Ou um requeijão, ou um catupiry, uma coisa dessa. Demora na grelha umas 3 horas, tá? Então eu fiz ela mais cedo para poder só servir para vocês, tá? E aí, vamos aproveitar para empratar. Essa aqui é a outra parte do contrafilé, do ancho, sem a seja. Tá, ó. Aí essa parte aqui, então, meninas, podem cortar sempre
Tá? Corta em pedaços menores para poder. Não, tem gasto fato? Então pode ser assim, que a gente vai corta aqui, já vai empratando. Daí a gente vai servir junto com a abóbora, tá? A abóbora não é a moranga, não? Não, a moranga é aquela rosa, né? Essa é a abóbora japonesa, a verde. Não é paulista, não? Eu não sei quais são os nomes que vocês dão regionalizadas, mas Normalmente a gente usa paulista, pescoço. Não é pescoço. É a verdinha, você vai ver. Essas três que aqui mais quem é que faz? Então não precisa muita água. Tem mais. Virou. Ah, não dá para cortar, não. Não dá, não. Tem que ir botando. Demora fotográfica, pisco o olho. 20. Vai, não. Você quer o número exato? Porque você sabe que quando é churrasco brota, a gente não. Quarenta e cinco. Arredonda essa foi agora. Aí tem uma segunda média. A casca, tem gente que gosta de comer também. Né? Tem muita proteína, é gostoso. Mas o verde, às vezes, visualmente, o pessoal não acha legal. Então, tá vendo aqui, ó? Ela sai sozinha. É só com açúcar, não é? Que você coloca a abóbora é só açúcar em cima. Não Três horas, na brasa, é isso aí. No forno de casa, se você quiser fazer no forno, 1h30, 2 horas, tá tranquilo, 180 graus. Se quiser fazer mais rápido, 200 graus, vai sair 1h30, vai ficar bom. E aí, ó, já falou, tipo um purê. Não, põe aquele lá pra mim. Aquele terceiro. Aqui. Segura pra mim. Segura pra mim.
Chegou agora. Não. Tem um saco, tem um saco, não quer? Carol, bota naquele saco. É. Tem lixeira. Tem que ter mais lixeira, Ó, eu estou cortando aqui, porque o queijo Miracura que a gente usou é delicioso, não derreteu. Então, é uns pedaços muito grandes. Mas, Tem de pau aí. porque o queijo é bom demais. Se fosse mussarela, teria derretido totalmente. A gente usou da chefe os queijos de Minas e ficou maravilhoso. Ó. Carol. Deixa eu tirar a fraldinha. Coloca nesse aqui, ó. Pode botar. Acho que você vai tirar foto. Não, pera, mas bota a carne com um pouquinho de água e tirar a fraldinha. Como estamos com pressa, eu não vou esperar. Nós queremos ver ele cortando. Vem cá, vocês da frente. Bate a foto rápido. Oi? Bate a foto rápido pra gente ver ele cortando. Pelo outro lado, né? Vou buscar. Vamos fazer assim. Eu vou com um garfo, você não buscar. Pega então os que já estão com. Que foi no chato? Vai ficar certo. Você deu bem, tá vendo? Ouvi, ó. Pressão abaixo de novo. Como é que tá a hora de servir? Ih, tá faltando pressão. Gente, a fraldinha, galera. Oi? Fraldinha. Tem outra fraldinha. Esse aqui pode ficar pra mim? Quer botar o redondo aqui? Pode sem garfo pra Tem mais um lanche ali. Sim. Quando tá ali. Tá faltando talher. Faltando talher. O chefe pediu pra esperar que ele vai botar a fraldinha. Vamos esperar aqui. O meu tá ali, ó. Não vai misturar o meu.
Meu papo tá pro lado. Esse tipo de barbante também esquenta. Tem mais garfo aí? Tem mais talher? Falta só talher pra mim, tá bom? Pega a talher. Abre outra bola aqui. Aqui, ó. Falta redondo. Volta aqui. Ei, gente, o que vocês acharam? Não fala nada até agora. O ancho e a seja. O que vocês acharam? Mas a diferença de textura, vocês viram? Pega o nome da senhora? Silvia. Silvia. Você viu a diferença da feirinha para o outro? Não ganhei. Não? Você não comeu? Eu tentei. Nem esse redondinho aí eu... Não, esse aqui eu estou contando agora que é a fraldinha recheada. Esse fingir que eu quero provar. Aquele lá. Isso aí do meio. É esse, não é esse aí. Carol, acerta que você, mas bem pouquinho você não cuida. Só para degustar mesmo, só para mim aprovar o número. Pra tu, André. Você quer provar? Quer provar? Quer provar. Ela quer provar, coitadinha. Pratinho. Você tá aqui, ó. Você quer mesmo? Quem não comeu ainda? Eu? E a chefe? Você precisa passar no meu crivo. Se não passar no meu crivo, você não tá aprovado. Você tá achando que você foi lá pro Masterchef? Você é o cara? Eu sei de fogo, né? É, não, eu sou fogo. Mas camarão é tudo de bom. Nossa, todo camarão com doce do... É 4 queijos. Deve ser mussarela, parmesão, gorgonzola e alho forte. Ah, tem Minas Padrão. Minas Padrão é o Chefe, ele vai tirar outro pedacinho. Aqui, ó. Esse é o que eu não temperei. Cadê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu falei do outro. Eu vou usar esse coringa, que é o salto de farinha defumado com pimenta no reino. Ele serve qualquer tipo de proteína, peixe, frango. Por que não usar o ovo de carne? Por causa das especiarias. Ah, desculpa, foi mal. Desculpa. Não. Pô, o chefe no fundo ela daqui é o chefe lá. Perdão, tá? Pela minha incompetência.
Sai disso aqui pra fora. Tá trabalhando. Olha o pezinho. Ele tá ali no condicionamento. Você quer Melhor pequeno, deixa grande. Vê se tá bom aqui, é. Eu sei, eu que tirei. Ah, menino, você enxerga. Rubinho, você se comporta, Rubinho. Rubinho, você se comporta. Rosinha, quando você começa? 3 horas. 3 horas, minha aula. É o que escolhe. Hã? Ah, esse aqui é o queijo que você falou de mim. Vai tá fácil na internet, se você me segue lá nas redes sociais. Pra botar aqui, Bota esse prato ali na eu tô sede. Eu terminei agora em janeiro. Por isso que eu sei o seu nome. Carol. Pode levantar a mão para levantar pra cá. Dá um pouquinho ali pra Larissa. Posso dar um pouquinho de querendo pra te dar? Pode vir pro professor aqui, muita gente aí no professor. Tira aí o que vocês acharam. Obrigada. Tá bom, obrigada. Tem mais um por aí? Eu já vi ela já. Não, é, porque meu marido chegou. Ah, tá. Ele pode ter vindo. A baiana tá esperando, ó. Ele pode ter vindo, levanta a mão. 6 pessoas. Ela comprou essa coca pra mim. Olha, esse teu tempero é uma delícia. Chefe, vou tirar esse que você tempero. Chefe, nós